A Incrível Jornada. Dois mil anos atrás, este era um próspero vilarejo de pesca. 5 dos pescadores que viviam aqui saíram deste vilarejo, viraram o mundo de ponta cabeça e mudaram o curso da história humana. Um deles era um jovem muito bravo. Ele e seu irmão eram chamados de Filhos do Trovão. Mas aconteceu uma coisa que mudou a vida dele e mudou para sempre. Ele acabou escrevendo 5 livros da Bíblia. 4 deles, inclusive, levam o nome dele. Isso é mais do que todos. E ele é citado mais de 30 vezes na Bíblia. Seu nome era João. E esta é a história dele. Ela segue João, de um jovem homem irado que queria destruir seus inimigos com fogo para se tornar um dos discípulos mais influentes de Jesus. João passou por uma transformação incrível como um discípulo do filho do trovão de pavio curto para o compassivo apóstolo do amor. Como ele fez isso? O que fez toda a diferença? Qual foi o segredo da sua transformação? Bom, continue conosco para descobrir. A história dele vai te encorajar e te inspirar. E talvez o que melhorou e mudou muito a vida dele possa fazer o mesmo por você. A Incrível Jornada apresenta Os Filhos do Trovão. Este é um lugar de milagres. Aqui no antigo vilarejo de pesca de Betsaida, ao longo da margem norte do Mar da Galileia, Jesus realizou alguns de seus milagres mais incríveis. Aqui, Jesus conheceu um homem cego. Ele o pegou pela mão, o curou e restaurou sua visão. Ali perto, Jesus pregou para uma grande multidão. No final do dia, quando eles ficaram com fome e não havia comida para eles comerem, Jesus pegou o almoço de um jovem e multiplicou seus 5 pães e 2 peixes pequenos em comida o bastante para mais de 5.000 pessoas. E foi aqui, em Betsaida, que Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia. Os discípulos deixaram Betsaida de barco para velejar até o outro lado do lago. Jesus ficou para trás, a sós, para orar. De noite, começou uma tempestade violenta e os discípulos ficaram com medo de seu barco afundar e eles todos se afogarem. Mas então eles viram Jesus andando até eles sobre a água. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e eles chegaram em terra em segurança. Todos esses milagres e muito mais aconteceram bem aqui perto de Betsaida. Sim, este é verdadeiramente um local de milagres. De fato, aqui é onde tudo começou. O cristianismo começou bem aqui nessa região. Quando Jesus começou seu trabalho e precisou de pessoas para ajudá-lo, ele chamou pessoas especiais, discípulos, para se juntarem a ele e o seguirem. E 5 desses primeiros seguidores, ou discípulos, nasceram e cresceram aqui em Betsaida. Pedro, André, Filipe, Tiago e João vieram todos de Betsaida e trabalhavam aqui como pescadores. Então esse vilarejo antigo, Betsaida, na margem norte do Mar da Galileia, tem uma grande importância bíblica. Ele é mencionado 13 vezes nos evangelhos. Isso é mais do que qualquer outra cidade, com exceção de Jerusalém e Cafarnaum. E isso não surpreende, pois Jesus fez a maior parte de sua obra pregando, ensinando e curando nesta área. Hoje, arqueólogos estão retirando as camadas para revelar a história da antiga Betsaida e estão fazendo algumas descobertas incríveis. A cidade data de 1000 anos antes do tempo de Cristo. Os achados espetaculares aqui incluem os restos de um grande palácio real e o maior e mais bem preservado antigo portão de cidade em Israel, mostrando que ela já foi uma cidade fortificada. Devido ao trabalho minucioso dos arqueólogos, hoje
podemos andar pelas mesmas ruas de pedra que Jesus andou quando esteve aqui. Entre as descobertas está a casa do pescador. Ela foi construída com basalto e devia ter 2 andares. E incluía um pátio aberto e pavimentado, cercado de vários cômodos. Eles a identificaram como pertencente a um pescador, porque nela eles descobriram uma âncora, pedras de rede de pesca, um anzol e uma agulha para consertar as redes. Conforme o sítio continua a ser escavado, certamente haverá mais surpresas maravilhosas e intrigantes, conforme a antiga Betsaida, a cidade dos milagres, volta à vida. Mas talvez o mais surpreendente de tudo é que, apesar de Jesus ter feito tantos milagres aqui e passar tanto tempo ensinando o povo de Betsaida e as cidades circundantes, eles ainda rejeitaram a ele e seus ensinamentos. Isso frustrou e decepcionou Jesus, e ele deu um aviso severo para eles por sua falta de fé. Mas em contraste com a maioria dos habitantes de Betsaida que rejeitaram a Jesus, 5 dos filhos nativos da cidade, Pedro, André, Filipe, Tiago e João, responderam ao chamado de Cristo e deixaram tudo para trás para segui-lo. Eles se tornaram parte de um grupo especial de 12 homens que Jesus escolheu para trabalharem com ele e serem seus discípulos. E 3 deles, Pedro, Tiago e João, se tornaram parte de uma espécie de círculo interno que Jesus selecionou para testemunharem exclusivamente 3 grandes eventos: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Cristo no monte e a oração angustiante de Jesus no jardim de Getsêmani, pouco antes de sua crucificação. Esses 3, Pedro, Tiago e João, receberam oportunidades únicas e se tornaram mais próximos de Jesus do que qualquer outro. E o mais interessante, eles são os únicos discípulos aos quais Jesus deu apelidos. Mas não há nada de especial nesses 3 discípulos. Eles eram apenas pescadores comuns de Betsaida. E João, como os outros, estava longe de ser perfeito. Ele era impaciente, intolerante e mal-humorado. Ele era um jovem muito irritado. Mas alguma coisa aconteceu que o mudou. E mudou sua vida para sempre. João passou por uma transformação profunda como discípulo. De filho do trovão de pavio curto para o compassivo apóstolo do amor. Como ele fez isso? O que fez toda a diferença? Qual foi o segredo de sua transformação? Bom, vamos seguir sua jornada e descobrir. Algum tempo depois de deixar seu barco e redes de pesca em Betsaida, João, junto de Jesus e os outros discípulos, rumaram ao sul para Jerusalém através da Samaria. João foi encarregado de providenciar hospedagem na cidade adiante. E ele pareceu feliz em poder servir. Ele era o mais jovem dos 12 homens que Jesus escolheu para serem seus apóstolos. Mas João já tinha demonstrado as qualidades de um líder. João, acompanhado de seu irmão Tiago, correu abaixo um morro rochoso em direção ao vilarejo sob o crepúsculo, determinado a deixar o mestre orgulhoso dele. É verdade que fazer negociações pode ser meio difícil. Afinal, aquela era a Samaria, um lugar que a maioria dos judeus evitava. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos desde muito antes de João nascer. Aliás, a maioria das pessoas viajando do mar da Galileia até Jerusalém, como Jesus estava fazendo, evitava ao máximo a terra de Samaria. Eles faziam um desvio pela região de Pérea, mas Jesus escolheu a rota direta ao sul. Depois de entrar no vilarejo pelo portão da cidade, João e Tiago perguntaram sobre hospedagem. Um grande mestre chamado Jesus virá passar a noite aqui, eles disseram. Os costumes do Oriente Médio ditavam que a hospitalidade sempre fosse estendida para estranhos. Bom, a princípio, os samaritanos tentaram atender. Mas então eles souberam que Jesus estava a caminho de Jerusalém para celebrar um grande banquete no templo. Os samaritanos cruzaram os braços e torceram o nariz em desdém. Eles disseram que não tinham abrigo para um grupo que desejava honrar seus rivais religiosos em Jerusalém. Bom, João tentou dialogar com eles. Eles sabiam quem era esse Jesus? Eles não ouviram as maravilhas que ele tinha feito?
os samaritanos não cederam. Então João e Tiago tiveram de deixar a cidade e subir um morro de volta até Jesus. E enquanto João andava, ele se enchia mais e mais de raiva. Ele continuava a ver os rostos dos samaritanos teimosos meneando as cabeças. João não estava acostumado a ser ofendido. Ele havia crescido num lar muito confortável em Betsaida. Seu pai operava um próspero empreendimento de pesca aqui na Galileia, com barcos e redes e grandes pescas, com os servos contratados. A mãe dele era uma mulher de origem rica. Sua família tinha conexões com o sumo sacerdote de Jerusalém. Quem esses samaritanos pobres achavam que eram? E o que mais irritou João foi o fato deles terem recusado abrigar seu mestre. Poucos dias antes disso, João esteve no topo de um morro com Jesus e assistiu maravilhado Jesus se tornar uma ofuscante figura divina, bem diante de seus olhos. E Moisés e Elias desceram do céu para honrar Cristo. João viu seu mestre brilhar como o sol. E agora esses reles samaritanos achavam que seu vilarejo capenga era demais para ele? Inacreditável! Na hora em que João se encontrou com Jesus, sua indignação estava em ponto de ebulição. João e seu irmão rapidamente explicaram a situação. Então o olhar de João se voltou para o Monte Carmelo na paisagem atrás deles, o lugar que Elias havia invocado o fogo de Deus, o lugar onde os profetas de Baal foram destruídos. Cheio de fervor, João soltou essas palavras, registradas em Lucas capítulo 9, versículo 54. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, como Elias fez? João queria demonstrar sua lealdade. Ele queria ver esmagados aqueles que desonraram seu Cristo. Mas Jesus olhou para longe dele. Ele vislumbrou por um momento o punhado de casas mal visíveis no crepúsculo. Então ele se voltou para João e disse, de novo em Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56. Vocês não sabem de que espécie de espíritos são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E então Jesus sugeriu que eles tentassem o vilarejo seguinte. O mestre de João o entendia muito melhor do que ele mesmo. Quando ele chamou João e Tiago para estarem entre os 12, ele lhes deu um apelido. Ele os chamou de Filhos do Trovão. Esses jovens tinham muito fogo em seus corações. Eles eram impulsivos, inconsequentes, e Jesus viu o potencial deles. Mas ele também entendeu muito mais claramente que eles que o fogo podia queimar em duas direções diferentes. E parado ali, olhando o vilarejo samaritano, Jesus apontou as duas direções. Ele não veio destruir as vidas dos homens. Ele veio salvá-las. Agora, voltando à história de João. Então, fervor pela verdade, paixões por uma causa justa, podem nos levar a destruir aqueles que percebemos como nossos inimigos. Ou pode nos levar a redimi-los. João ainda não tinha enxergado essa distinção. Ele não sabia que tipo de espírito o estava conduzindo. Ele achava que era um espírito de lealdade e fervor. Ele não enxergava a raiva crua por dentro, a raiva destrutiva. João era um jovem muito franco e sincero. João também era um jovem muito bravo. Coisas ruins acontecem com todos nós nesta vida. Podem acontecer na nossa infância. Coisas ruins acontecem quando vamos à escola. Amigos podem nos trair e cônjuges podem nos explorar. E às vezes, essas coisas ruins abalam a gente bem lá no fundo, não é mesmo? Não conseguimos esquecer, não conseguimos perdoar. A ferida não sara e a raiva começa a se acumular. A gente queria tanto mudar aquela coisa ruim que aconteceu com a gente. Queremos consertá-la, queremos ficar quites. Mas não podemos mudar o passado. Então nossa raiva continua escapando de tudo quanto é jeito. O que podemos fazer com esse tipo de raiva? O que pode substituí-la? Como evitamos que a indignação se torne uma desculpa para a ira?
Bom, vamos dar uma olhada em como Cristo lidava com esse jovem irritado, o João. Porque uma coisa incrível aconteceu com João, o filho do trovão. Avançamos muitos meses depois daquele encontro entre João e o vilarejo samaritano inóspito. A cena, o cômodo de cima de algum lugar de Jerusalém. Ele havia sido reservado para a refeição de Páscoa. Cristo queria celebrar com seus 12 apóstolos. Enquanto eles se reuniam sob as sombras do anoitecer, esses homens sentiram que alguma coisa importante ia acontecer. Subindo as escadas para o cômodo de cima, eles começaram a conversar sobre o reino que Cristo prometeu fundar. E então seus olhos se voltaram à mesa baixa, onde o banquete de Páscoa tinha sido posto. Eles olharam as almofadas colocadas nos 3 lados da mesa, onde eles podiam se reclinar. Essa era uma ceia de Páscoa formal. Quem sentaria onde? Quem teria as posições de honra perto de Cristo? Como se trata da natureza humana, todos os 12 se sentiam merecedores. Todos observaram os ensinamentos de Cristo. Todos realizaram milagres no nome dele. Todos espalharam as boas novas em nome dele. João não era o único indivíduo altamente determinado naquele grupo. E parados lá, sem jeito, esses homens se viram batendo boca sobre quem sentaria onde. Eles não podiam evitar. Os 12 tinham passado muito tempo juntos, tempo bastante para acumular rancores e ressentimentos. E cada um deles queria a posição mais alta. No final, Judas conseguiu se esgueirar para o lado de Cristo. Afinal, como ele sempre lembrava aos outros, ele era o tesoureiro, e João se sentou do outro lado. Os outros devagar se sentaram ao redor da mesa e olharam Judas e João com muita raiva. Era hora de celebrar a Páscoa, a celebração da libertação do povo de Israel do Egito por Deus. Mas o clima naquele cômodo parecia denso naquela noite. Parecia que todas as palavras de ressentimento que os discípulos soltaram ainda estavam suspensas ali. De repente, Cristo se pôs de pé. Ele andou até uma bacia d'água. A princípio, os discípulos acharam que era a hora da lavagem de mãos ritual, que era parte da refeição da Páscoa. Mas então Jesus retirou suas vestes superiores. Ele pegou uma toalha e colocou na cintura. Ele derramou água de um jarro na bacia e então retornou aos seus discípulos. Ajoelhando-se, ele removeu as sandálias de um deles e, sem uma palavra, começou a banhar os pés do homem. Ele lavou a sujeira e a poeira das ruas de Jerusalém de seus pés. Depois, Jesus prosseguiu para o homem seguinte e o próximo. João assistiu a isso impressionado. Lá estava Jesus, a imagem de um escravo realizando o trabalho de um criado. Mas não era um trabalho qualquer. Essa lavagem dos pés não era só para remover a sujeira. Para João, pareceu uma coisa muito gloriosa. Ele observou as mãos de Jesus enquanto o mestre trabalhava, lavando e secando, de um discípulo ao próximo. Não era qualquer par de mãos. Ele as viu trabalhar antes. Ele as viu tomar a mão pálida de uma garota sem vida, enquanto a família se lamentava e chorava em volta dela. Ele viu quando as mãos de Cristo levantaram a criancinha de seu leito de morte. João viu aquelas mãos tocarem um homem paralisado, olhando impotente para o tanque de Betesda. Ele viu o homem levantar e andar. João viu aquelas mãos erguidas em oração diante de uma multidão faminta de 5.000. Ele viu aquelas mãos dividirem alguns pães numa refeição para satisfazer a todos eles. Ele viu aquelas mãos erguidas para defender uma mulher pega no ato de adultério contra aqueles que lhe queriam apedrejar. João tinha visto aquelas mãos tocarem os olhos de um homem nascido cego e criado visão onde não havia uma. João tinha visto aquelas mãos fazerem muita coisa em seu tempo com Jesus, e tudo aquilo o tocou profundamente enquanto ele via Jesus lavar os pés sujos de seus discípulos. Aquelas eram mãos poderosas, eram mãos onipotentes, mas acima de tudo, eram as mãos do amor. Elas abençoavam tudo o que tocavam. Elas vieram para salvar, não para destruir. Uma hora, Jesus chegou em João e tirou suas sandálias. Ele começou a lavar seus pés, e naquele momento, não parecia mais importar
onde cada um sentaria à mesa. Não importava quem seria o mais honrado no reino. Esse amor incrível era tudo o que importava. E enquanto Jesus lavava os pés de João, o filho do trovão, ele sentiu seu ódio ser lavado por fim. O amor de Cristo finalmente o superou. O amor de Cristo era mais forte que toda a dor, que toda a ira, todo o fervor desencaminhado. Anos depois, João se lembraria desse momento crucial em sua vida. Ele se lembraria do quanto isso significou para ele. Ele o descreveria dessa maneira em João capítulo 13, versículos 3 a 5. Jesus, sabendo que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que ele viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus merecia ser exaltado no lugar mais alto do paraíso, mas ele ocupou o lugar mais baixo da terra. João ficou sem palavras com o gesto glorioso do Mestre. Por fim, ele encontrou algo para substituir sua religião da raiva. Era o amor, puro e simples. Toda a vida de Jesus levou a este simples gesto maravilhoso naquele cômodo. Como um cristão, quando eu participo do serviço de lavagem dos pés em minha igreja, eu sinto esse amor fluindo pelo meu coração de novo. Amigos, Jesus tem uma solução para as pessoas consumidas pelo ódio. Ele tem uma solução para aqueles cuja religião é motivada pelo ódio, para aqueles cuja determinação implacável na vida é motivada pelo ódio. Você nunca vai conseguir satisfazer essa raiva. Você nunca fará o bastante para ficar quite com as coisas ruins que aconteceram. Sempre restará mais raiva no final. Só o amor pode satisfazer nossa raiva. Só o amor pode curar as feridas. Nós não podemos de maneira alguma mudar o passado, mas podemos ser amados no presente. E eis como isso acontece. João foi transformado no fim porque ele passou 3 anos e meio na companhia de Jesus. Jesus é capaz de derramar amor em nossos corações. Eis como. Jesus deseja que a gente se abra para Ele, para que Ele possa lavar nossos pés, para que Ele possa nos mostrar do que se trata o amor da graça e lavar nossos corações. Jesus pode lavar nossa raiva. Ele fez isso por João. Ele transformou o ardente filho do trovão. No final da vida de João, ele estava acorrentado na ilha de Patmos, na prisão por sua fé. Ele sabia que provavelmente morreria sozinho, separado dos colegas crentes que significavam tudo para ele. Mas João não cedeu à ira naquela ilha. Ele não pediu fogo dos céus contra os soldados romanos que o guardavam. Ele não se angustiou porque ele não ocuparia uma posição de honra no reino após o fim da sua vida. Não. Em vez disso, João escreveu. Ele enviou suas epístolas. E elas foram algumas das cartas de amor mais bonitas que esse mundo já viu. João ainda estava trovejando no fim. Ele ainda tinha fogo em seu coração. Ele ainda tinha muita paixão e fervor. Mas agora era o amor que ele trovejava. Era o amor que o motivava. João se tornou o apóstolo do amor. A história de João, o apóstolo, que passou por uma transformação profunda como um discípulo, de filho do trovão de pavio curto, para o compassivo apóstolo do amor, encorajou e inspirou as pessoas ao redor de todo o mundo. Se você estiver lutando com os desafios e o estresse da vida cotidiana e gostaria de sentir o amor incondicional de Deus, se estiver procurando maneiras de viver uma vida melhor e encontrar a paz interior e felicidade real, se quiser se tornar próximo de Deus, então eu gostaria de recomendar um presente grátis que temos para todos que nos assistiram hoje. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão.
Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Pai amado, nos dirigimos ao Senhor porque a raiva está nos esgotando, porque tudo o que nós tentamos fazer não é capaz de preencher o vazio dentro de nós. Nós precisamos das mãos que curaram o paralítico e o cego. Precisamos das mãos que ergueram os mortos. Nós confessamos nossa necessidade pelo perdão e purificação agora mesmo. Pedimos que Jesus, o Salvador, repouse suas graciosas mãos em nós agora mesmo. Por favor, derrame o vosso amor dentro de nossos corações, em nome do Mestre, que lava os pés de seus discípulos. Amém.